Não é à toa que dizem por aí que uma tragédia revela o que há de melhor e o que há de pior no ser humano. O presidente Lula acabou de mostrar mais uma vez que ele se enquadra no segundo caso. Nessa segunda-feira, Lula discursou na abertura oficial da Cúpula do Clima da ONU, a COP30, que está sendo realizada em Belém, no Pará. E da mesma forma que ele fez em setembro de 2023, quando um ciclone atingiu o Rio Grande do Sul, mentindo em uma cúpula na Índia sobre as causas do fenômeno climático, ele mentiu também nessa segunda para promover as suas próprias pautas. A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente. O furacão Melissa, que fustigou o Caribe, e o tornado que atingiu o estado do Paraná e o sul do Brasil, deixaram vítimas fatais e um rastro de destruições. Eu nem vou entrar na discussão sobre o tornado no Caribe. Vamos focar aqui no que aconteceu a 60 quilômetros de onde eu moro. O tornado que devastou o Rio Bonito do Iguaçu. Lula atribui o fenômeno às mudanças climáticas, pauta que ele tanto defende para pedir cada vez mais dinheiro de outros países para o Brasil. E aí entra toda aquela história das ONGs que eu não vou discutir agora. Eu não estou dizendo que as mudanças climáticas de maneira geral não sejam reais, nada disso. Só que o que aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu é uma história completamente diferente. Olha só essa matéria do Fantástico, da própria Globo, aquela que tanto reforça as narrativas de Lula. A manchete é a seguinte: por que o sul do Brasil é a região com mais chances de ser atingida por tornados no Brasil? No texto da reportagem, pesquisadores afirmam que o oeste do sul do Brasil, que é justamente onde eu moro, reúne 3 fatores principais para a formação de tornados: transporte de umidade desde a Amazônia, avanço de massas de ar frio vindas da Argentina e o contraste térmico resultante do encontro dessas duas correntes. Isso cria o chamado cisalhamento vertical do vento. E que fique claro, não sou eu quem está falando isso, são os especialistas consultados pela Globo, que, por sua vez, defende toda essa mesma pauta climática defendida pelo próprio Lula. Foi justamente por isso que eu escolhi a matéria da Globo para esse vídeo, para mostrar o que é dito pelo mesmo lado do presidente, provando assim que ele está mais uma vez explorando uma tragédia ocorrida no seu país para ter algum ganho político. O governo federal, segundo o que foi noticiado no final do dia de ontem, liberou 15 milhões de reais para auxiliar a reconstrução da cidade. Só que esse valor, além de ser muito pequeno perto do que será necessário, ainda é um valor que vem do próprio povo e não é nenhuma doação. Agora, enquanto tem muitos políticos por aí buscando ganhos políticos em cima do sofrimento alheio, há também aqueles que estão fazendo um trabalho muito sério. É impressionante a quantidade de pessoas trabalhando voluntariamente em Rio Bonito do Iguaçu desde o fato ocorrido na última sexta. Eu e minha esposa estivemos na cidade 2 vezes até o momento, uma no sábado e outra no domingo, entregando produtos adquiridos com as doações arrecadadas na campanha feita aqui no canal. Eu já fiz vídeo ontem prestando conta sobre cada item que foi comprado com os mais de 15 mil reais que haviam sido utilizados até a tarde de ontem. Se você não viu esse vídeo, é só procurar o vídeo anterior. E hoje nós já conseguimos viabilizar também a compra de novos produtos com preços até melhores e em breve eu publico uma nova prestação de contas. Até ontem à tarde já havíamos comprado mais de 15 mil reais em produtos e hoje pela manhã já havia mais de 14 mil reais novamente de valores doados. Agradeço mais uma vez a quem contribuiu e reforço o convite para quem ainda não o fez. Você pode contribuir com a nossa campanha utilizando como código Pix o e-mail contato@paulobaltokoski.com ou o QR Code aqui ao lado. Absolutamente qualquer valor é bem-vindo. Bom, voltando agora ao discurso feito por Lula nessa segunda, eu ainda preciso destacar mais um trecho dele, pois é de uma hipocrisia indescritível. Veja só o que ele disse. Portanto, meus parabéns a vocês, delegados e delegadas, representantes de governos e ao povo do Pará. Parabéns por darem a todos nós essa lição de civilidade, essa lição, diria, de grandeza humana, provando que se os homens que fazem guerra tivessem aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1,3 trilhão de dólares para a gente acabar com o problema climático do que colocar 2,7 trilhões de dólares para fazer guerra como fizeram no ano passado.
Que lição de moral, não é mesmo? O curioso é que, em maio deste ano, Lula foi à Rússia a convite de Putin, que é o responsável pelo conflito na Ucrânia, para participar das comemorações do dia considerado por eles como o dia da vitória na Segunda Guerra Mundial. Lula esteve lá, com o nosso dinheiro, sentou-se ao lado de vários ditadores em um evento comemorativo de guerra e também esteve frente a frente com Vladimir Putin, o grande responsável pelo conflito mais duradouro da atualidade. Mas não deu essa mesma lição de moral que está dando agora. Pelo contrário, naquela ocasião, Lula abraçou Putin calorosamente. Este mesmo Putin, por sinal, apesar dessa sua relação calorosa com Lula, não está no Brasil para participar da COP30. A ausência dele provavelmente se justifica pelo receio de que o seu mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional seja cumprido. Foi sobre esse mesmo mandado que, em outro momento, Lula chegou a mentir que não conhecia o tribunal em questão para não ter que responder se Putin poderia ser preso no Brasil. Pois é, mas as ações vergonhosas do presidente brasileiro em Belém não param por aí. Antes de mostrar uma cena vexaminosa, porém, eu peço a sua atenção para esse recado importante. A sensação de insegurança no Brasil parece não ter fim, não é mesmo? Toda semana tem notícias sobre operação, confrontos, violência, e a verdade é que o brasileiro está cansado de ver criminoso sendo tratado como vítima e policial sendo tratado como criminoso. É impressionante como a grande mídia sempre tenta distorcer os fatos. Quando o Estado age, é abuso. Quando o crime domina, é problema social. E no meio disso tudo, quem paga o preço somos nós, os cidadãos, que só queremos viver em paz e ver a justiça sendo feita. Só que é justamente nesse ponto que nós precisamos nos perguntar: qual é o ponto de equilíbrio para combater o crime e garantir direitos, transparência e responsabilidade pública? Para entender isso de verdade, não dá para confiar em manchetes rasas nem em narrativas prontas. Por isso eu leio, sou assinante e indico a Gazeta do Povo, um jornal que investiga, mas também tem opinião. Um jornal que não se cala diante dos fatos e que traz colunistas de peso, como Nicolas Ferreira, Alexandre Garcia, Lacombe, Deltan Dallagnol e muitas outras vozes que defendem a liberdade, a justiça e a verdade. Neste mês de novembro, a Gazeta do Povo liberou a Black Gazeta, um ano de assinatura do jornal por apenas R$ 8,25 ao mês, e você cancela quando quiser. Para aproveitar essa oportunidade, acesse gazetadopovo.com.br/Paulo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Essa é a sua chance para apoiar o jornalismo independente, aquele que não tem amarras com o governo e que mostra os fatos como eles são. Eu vou repetir, acesse gazetadopovo.com.br/Paulo ou o QR Code aqui ao lado. Porque segurança pública começa com a informação verdadeira. Assine já a Gazeta do Povo. Bom, voltando agora às falas de Lula em Belém, a próxima que eu separei aqui foi feita nesse sábado, durante a cúpula da CELAC. Veja só. Voltamos a ser uma região balcanizada e dividida, mais voltada para fora do que para si própria. A intolerância ganha força e vem impedindo que diferentes pontos de vista possam se sentar à mesma mesa. Voltamos a conviver com as ameaças do extremismo político, da manipulação da informação e do crime organizado. Projetos pessoais de apego ao poder muitas vezes solapam a democracia. Lula critica a intolerância, mas quem falou que a tal extrema-direita deveria ser extirpada foi ele. Lula critica a restrição a diferentes pontos de vista, mas quem está tentando controlar o discurso político adversário através de uma regulação das redes é ele. Lula fala sobre manipulação da informação, mas quem está, por exemplo, distorcendo os critérios do mapa da fome e da FAO para dizer que acabou com a fome no país é ele. Ironicamente, o próprio Lula conclui dizendo que projetos pessoais de apego ao poder solapam a democracia. Agora, a cena que eu reservei para o final foi registrada ainda na última sexta, durante uma reunião sobre os 10 anos do Acordo de Paris. O engraçadão Lula achou que seria conveniente fazer essa piada aqui. Passar a palavra para você. Atenção, senhor secretário-geral, eu vou passar a palavra agora ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da República Federativa do Brasil. Com a palavra o presidente Lula. É porque não tivemos dinheiro para contratar um apresentador, então eu mesmo me apresento aqui.
Eu não sei o que foi pior nesse caso, a piada em si ou o fato de Lula dizer que não havia dinheiro para pagar um apresentador, sendo que até o momento a sua presidência já gastou do nosso dinheiro 382 milhões de reais com esse evento. E aí, qual é a sua opinião? Me conta aqui nos comentários.